Uma boa noite a todas e a todos, saudar todo o executivo camarário, saudar também todas e todos aqueles técnicos da Câmara que ajudam a levar este formato de reunião a todos os que nos seguem em casa e naturalmente saudar a nossa secretária das reuniões de executivo camarário, a doutora Ana Silvestre. Permitam-me aqui um ponto prévio para propor o voto de pesar pelo falecimento do doutor Rogério Coito, uma das figuras mais marcantes do nosso Conselho das últimas décadas, quer pela sua participação política nas listas da CDU, quer pela sua participação cívica enquanto homem da cultura, homem das artes, homem da história, tendo sido porventura aquele que mais contribuiu para o nosso enriquecimento cultural, para o conhecimento da história do Cartaz, das suas tradições, das suas gentes, nas últimas décadas. O município, em honra da sua memória, porque também foi um homem agraciado com a medalha de mérito municipal, o município decretou 2 dias de luto e naturalmente pedia a todo o executivo, à semelhança de outras homenagens que já temos prestado, prestar esta última homenagem formal em reunião de executivo, com forma de gratidão por todo o legado que deixa e por tudo aquilo que semeou para as gerações vindouras, que fizéssemos um minuto de silêncio. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria também transmitir ao Executivo que todas as vossas mensagens, de todos vós, de condolências, que naturalmente enderecei à família enlutada, nomeadamente ao Luís e ao Paulo Coito, aos dois filhos do doutor Rogério Coito. Aqui, ainda antes do período, antes da ordem do dia, responder a algumas questões feitas por alguns dos nossos concidadãos, pedir desculpa a outros, porque ainda não estou em condições de algumas questões de responder. Da senhora Manuela Carvalho, recebemos aqui algumas questões que gostava de dar naturalmente a resposta. Tenho procurado, neste ponto que dedicamos à TOS, sem especificar os requerentes, tenho procurado informar no conjunto das questões a requerente Manuela Carvalho. Gostava que, nomeadamente a um conjunto de questões que reiterou agora, de ter respostas. A primeira questão tinha a ver com algo que eu já esclareci aqui em reunião da Assembleia Municipal, quando eu referi em reunião de Câmara que a partir do dia 6 de fevereiro a taxa seria suspensa e que existiria o compromisso das faturas começarem a ser retificadas. Eu tive a preocupação de transmitir que esta foi a informação recolhida pela empresa Tagus Gás e que dizia respeito em exclusivo
aos clientes de Tagus Gás. Portanto, aqui em várias gravações existe esta informação e que a Tagus Gás iria procurar junto das entidades comercializadoras ter esse compromisso de também suspenderem a cobrança da TOS e que rapidamente pudessem trabalhar para que tudo pudesse ser retificado à data de 1 de janeiro deste ano. A segunda questão tem a ver com o conhecimento que tomou de algumas faturas virem com o custo do gás natural a zero. A informação que recolhemos junto da concessionária é que a empresa EDP tinha dado a informação à Tagus Gás que até terem o seu sistema parametrizado para poder retificar a 1 de janeiro, iria suspender a cobrança do gás e de forma inerente não haveria também assim cobrança de nova TOS. Esta é uma informação, volto a dizer, estou a veicular informação que nos foi dada pela empresa Tagus Gás, em que falou que, no caso da EDP, estava a proceder desta maneira. Em relação à questão de como ficará a TOS no futuro, também tive a oportunidade, nas reuniões de Câmara, na reunião de Assembleia Municipal, transmitir que, e eu gosto de falar no caso do cliente médio doméstico no concelho do Cartaz, o cliente médio doméstico consome 13,75 € de gás natural por mês, segundo a informação da empresa, e que aquilo que está a ser faturado e que vai ser faturado nos próximos 10 anos, como tive a oportunidade de esclarecer, andará nos 5,25 €. Aliás, as faturas que já começaram a ser retificadas e os valores que já estão a ser definidos com a nota de crédito referente ao reembolso daquilo que foi pago a mais, já está a usar estes valores de refaturação. Também aqui questiona os negócios que a Câmara faz, nada vantajosos nem para os municípios nem para o município, por causa da nossa falha de gestão. Eu fui educado, não sendo infalível, mas assumindo que possam existir pessoas infalíveis, eu fui educado que quando falhamos, a nossa primeira atitude é corrigir o erro. E, portanto, nenhum de nós, aqui no Executivo Camarário, pelo menos, não sendo infalível, quando deparamos com a situação, procuramos corrigir o erro. É verdade que o município foi alertado para o aumento significativo da TOS. Já tive a oportunidade de transmitir várias vezes que o município fez contas. As nossas contas davam para que este cliente de 13,75, o valor da TOS era perto dos 9 €, era um impacto significativo. Aquilo que a empresa fez foi um impacto brutal, porque juntou 5 anos num ano de dívida e, como tenho dito e repetido, também fomos induzidos em erro. Basta a leitura de um documento que é público, que são as demonstrações financeiras da empresa que foram deliberadas no ano passado, em abril, em Assembleia Geral. Para aqueles que são curiosos, podem ler a página 36 das demonstrações financeiras da empresa, onde diz, e passo a citar, a rúbrica de outras contas a receber não correntes no montante de 1.206.127,83 € referem-se às taxas de ocupação de subsolo debitadas por uma Câmara Municipal, ver a nota 24, leia-se Câmara Municipal do Cartaz, e que serão recuperadas num horizonte temporal superior a um ano. Reafirmo, citando o relatório, serão recuperadas num horizonte temporal superior a um ano, facto este que
também contribuiu para induzir em erro a Câmara Municipal referente ao número de anos a que dizia respeito esta forma da empresa repercutir os valores nas faturas dos clientes. Dizer também sobre esta matéria que a exposição escrita da concidadã Manuela Carvalho fala que depressa se arranjou uma benesse a isenção de derrama para a empresa. Eu gostava aqui de esclarecer que a proposta de isenção da derrama não é para beneficiar a empresa, é para desonerar os contribuintes. Não podendo o município devolver verbas, era a forma do município, a Câmara Municipal, dar alguma contrapartida para diminuir aquilo que será repercutido nos clientes. Portanto, volto a afirmar, com esta medida que estamos a propor, os nossos concidadãos, em vez de terem uma sobrecarga ainda maior ao nível daquilo que é repercutido na taxa de ocupação de subsolo, terão um impacto menor com esta possibilidade, esta proposta que a Câmara tem em cima da mesa. Transmitir que estas parecem-me ser algumas questões que convinha clarificar, na certeza de que em anteriores explicações, porventura não citando quem fez cada pergunta, mas procuramos, dentro das muitas perguntas sobre este assunto, procurar dar respostas a todos aqueles que nos têm questionado sobre as questões da taxa de ocupação de subsolo. Dizer que à data de hoje temos a informação que já há muitos clientes com a situação a ser resolvida. Aqui depende um pouco de operadora para operadora e dos ciclos de faturação. É a informação que temos da empresa, dependendo dos ciclos de faturação, que são distintos de comercializadora para cada comercializadora, as coisas estão a ser resolvidas. Eu posso dar o meu exemplo, nunca o trouxe aqui para a reunião de Câmara, que achei que não devia trazer, mas eu sou um dos clientes de gás natural do Concelho do Cartaz, que também foram penalizados com esta taxa de ocupação de subsolo. Eu, como todos os clientes que tenho conhecimento da empresa Galp, já começámos a receber, desde o fim de semana, as respectivas notas de crédito e, portanto, o reembolso que nos era devido face a esta situação com que fomos confrontados a partir de janeiro. Sei que pelo menos esta comercializadora já está a retificar. A notícia que eu tenho da parte da empresa é que outras irão seguir este caminho e também tenho a informação que a própria entidade reguladora já publicou no seu próprio site os novos valores de cobrança que também são seguidos pelas empresas comercializadoras. Em relação a informações que gostaria de partilhar convosco neste período antes da ordem do dia, transmitir que no dia 4 de março, juntamente com o vice-presidente Fernando Amorim e com a área da cultura e com elementos do nosso gabinete, tivemos uma reunião de trabalho com uma empresa que pretende, como já pretendia no ano passado, realizar um festival de verão em Valada, no mês de setembro. Naturalmente que estamos a trabalhar, mas dentro da expectativa que este festival só poderá ser organizado se forem asseguradas as condições que têm que ser consideradas face ao contexto de pandemia. Gostava também de informar o Executivo que no dia 9 de março tive uma reunião com a administração da Cartágua para reiterar
por um lado, a posição do município em relação às divergências que temos. Reiterei a posição que é do município, que é de total concordância com o parecer da entidade reguladora e que, no nosso entendimento, este assunto só pode ser desbloqueado se a empresa seguir a mesma posição do município e tiver a perspectiva e a abertura de alterar a redação do contrato em obediência cabal, plena, em relação às recomendações da entidade reguladora. Frisámos uma vez mais, já foram muitas as vezes, que para nós só haverá contrato aprovado, apesar do parecer da ERSAR não ser vinculativo, para nós só há texto de contrato aprovado no dia que o parecer da entidade reguladora for favorável e sem mácula, e por outro lado, a menos que alguma ordem judicial de algum tribunal nos obrigue a isso. Portanto, a nossa posição clara. Falámos noutros assuntos, falámos nos assuntos que têm a ver com o saneamento dos casais lagartos. Temos uma estimativa orçamental de 140 mil euros para colocar todo o sistema de saneamento dos casais lagartos a funcionar, uma vez que no passado este projeto não foi contemplado no caderno de encargos de investimentos da Cartaz. Presidente, peço desculpa interrompê-lo, eu tive aqui um corte, não ouvi os últimos 30 segundos. Muito bem. Eu estava a mencionar, não, por amor de Deus, não sei se apanhou esta parte que eu comecei a falar do saneamento dos casais lagartos. Não apanhei. Acho que foi aí. Muito bem. Foi outro dos temas focados, como é de conhecimento público. A ligação do saneamento dos casais lagartos não ficou contemplada no caderno de encargos de investimento quando do contrato assinado em 2010 e, portanto, recebemos a estimativa orçamental de 140 mil euros. O município vai avaliar este investimento de forma a poder contemplá-lo, naturalmente a custas do município do Cartaz, em concurso público aberto, onde todas as empresas possam concorrer para estas obras. Tem a ver essencialmente com qualificação de estações elevatórias, alguns arranjos que têm que existir no saneamento dos casais lagartos. Também falámos do ponto de situação das outras hectares, onde as coisas estão a funcionar. Falámos também da hectare do Cartaz. Como é sabido, a hectare do Cartaz tem tido alguns problemas nos últimos anos e recebemos da parte da empresa o propósito de investir na requalificação do sistema da hectare do Conselho, da cidade do Cartaz, que está situado a caminho do Setilo, e também tivemos a oportunidade de falar sobre a necessidade da estação elevatória na freguesia de Valada, concretamente em Porto de Mos, cujas soluções também estamos a trabalhar com a empresa. Portanto, isto da reunião com o Conselho de Administração do passado dia 9 de março. Transmiti que no dia 11 de março começámos as reuniões com os grupos parlamentares da Assembleia da República sobre o assunto da taxa de ocupação de subsolo, que tínhamos pedido já uma semana atrás, e portanto reunimos quer com o Bloco de Esquerda, quer com o PCP. Se a memória não me atraiçoas, já temos também agendado com o Partido Social Democrata e estamos a conciliar agendas com os outros grupos parlamentares, com as outras forças políticas representadas na Assembleia da República para, por um lado, cumprir o objetivo de dar nota daquilo que sucedeu no Cartaz, por outro lado, a dar nota daquilo que consideramos importante alterar na legislação de uma forma equilibrada para que esta matéria seja assumida pelas empresas concessionárias, mas que as empresas concessionárias tenham a capacidade para assumir este encargo sem pôr em causa aquilo que é o Orçamento de Estado. Sabemos dos vários contactos que fizemos que estas empresas, a quando da concessão, não tinham previsto quaisquer encargos
no caderno de encargos não tinham previsto qualquer despesa desta natureza e tem sido isto e o impacto que isto teria em indemnizações do Estado às empresas concessionárias tem travado a regulamentação da lei. E, portanto, não nos parece fazer sentido, perdoem-me o termo, viver aqui numa certa hipocrisia política entre aqueles que propõem, que sabem que o Orçamento de Estado não tem capacidade para suportar estas centenas de milhões de euros de encargos e aqueles que, tendo um prazo para regulamentar, quem está no governo não regulamenta por esta mesma razão. E, portanto, acho que devemos estudar uma solução de equilíbrio. O município do Cartaz está a dar esse contributo para essa solução de equilíbrio que possa ultrapassarmos este impasse. Não tem lógica nenhuma uma taxa que existe e é uma taxa municipal, em 308 municípios, apenas 57 estão a cobrá-la e penso que apenas esses 57 estão a cobrá-la por razões de sustentabilidade financeira. Parece-nos que há uma grande unanimidade no país sobre a existência desta taxa e toda a gente concorda com esta taxa. Todos os municípios concordam que ela não deve ser imputada aos clientes e que deve ser assumida pelas concessionárias. Então, possamos trabalhar numa solução equilibrada que também não implique sacrificar centenas de milhões de euros no Orçamento de Estado, que fazem falta para aplicar em muitas áreas, e possamos criar condições, volto a dizer, de forma equilibrada, para que sejam as concessionárias a assumirem este encargo, volto a dizer, sem pôr em causa o orçamento de Estado. Estamos a apresentar uma proposta nesse sentido para que seja melhorada a fórmula de aplicação, porque ela também, como está feita e como existe, não nos parece incentivadora para a expansão da rede em todo o território nacional e não nos parece justa e até é discriminatória na sua aplicabilidade entre territórios de zonas de baixa densidade, como é o nosso caso, em confronto com territórios de forte densidade populacional. Gostava também de transmitir, no dia 11 de março, com o Vice-Presidente, reunimos com a Dignitude, pois o Sr. Vice-Presidente poderia fazer o favor de aprofundar aquilo que tem a ver com o tema de apoio ao medicamento, e também neste dia, ao final do dia, reuni com o Sr. Vereador do Desporto, com o Sport Lisboa e Cartaz, pedindo ao Sr. Vereador o mesmo favor de poder, junto do Executivo, partilhar os assuntos mais relevantes que foram discutidos nessa reunião. Eu gostava, no dia de hoje, de transmitir que foi com muita satisfação que trabalhamos para inaugurar hoje um novo centro de vacinação. Desde a primeira hora, como sabeis, falámos aqui, trouxe este assunto aqui à reunião de executivo, que sugerimos à Autoridade de Saúde que a vacinação pudesse ser feita no pavilhão municipal de exposições, com capacidade para vacinar muito mais pessoas em melhores condições de comodidade, quer para os profissionais de saúde, quer para aqueles que vão tomar a vacina, com muito maior capacidade, como dizia, para podermos administrar por dia pelo menos 350 vacinas, assim elas existam, e portanto gostava de saudar aqui o trabalho da Proteção Civil, de todos os trabalhadores do município, da parte operacional, naturalmente da área da saúde pública também. Conseguimos em pouco tempo encontrar soluções para adaptar o nosso pavilhão municipal de exposições para acolher o novo centro de vacinação, que sabemos também à data de hoje abriu nas mesmas circunstâncias, quer em Salvaterra de Magos, quer em Almeirim. Obrigado a todos pela atenção, inteiramente disponível para quaisquer temas
que queiram ver aprofundados ou queiram questionar. Dou a palavra ao Vice-Presidente, Fernando Amorim. Obrigado, Presidente. Muito boa noite a todos. Como referiu, quero aqui fazer um balanço desta parceria que o município tem com a Associação Dignitude, nomeadamente no programa ABEM, desde 2019, em que efetivámos esta parceria. Informar, para além dos números, dar-vos aqui a importância que este programa tem tido no nosso concelho e também nos concelhos a nível nacional, em que todas as nossas farmácias aderiram a este programa. Informar-vos que 86 pessoas no ano 2020 beneficiaram do programa. Destas 86 pessoas foram comparticipadas 7.064 embalagens de medicamentos, ou seja, de medicamentos em si, que representou para o município do Cartaz não posso considerar um investimento, mas um apoio de 10.550 euros. Este foi o balanço. Depois, durante o nosso relatório de atividades, a nossa área da saúde fará chegar um relatório detalhado deste programa. Também informar os seus vereadores e o Executivo, na passada sexta-feira, um ponto de situação do nosso Fundo de Emergência Social. Tivemos, até ao momento, 8 contactos telefónicos, formalizaram 5 candidaturas, sendo que 2 das quais já foram diferidas, uma foi indeferida e 2 ainda estão em apreciação por falta de elementos. Todo este processo, portanto, ainda é um processo bastante recente, mas tenho a intenção de fazer-vos chegar sempre que houver um relatório, e também a nossa área social irá fazer um relatório mais elaborado de todo este processo, quantificado, na medida que for possível, de todos estes dados para conhecimento de todos vós. Também informar que durante a passada semana tivemos uma reunião, todo o Executivo, com a nossa equipa de revisores de contas e os serviços técnicos, no sentido de avaliarmos os impactos que vamos ter com a prestação de contas, nomeadamente quando forem apresentadas ao Executivo, com a transição do SNC-AP, que está em vigor desde o ano 2020. Portanto, vai ter alguns impactos significativos. Depois também pedi aos serviços para elaborarem uma nota técnica, vai ser uma nota técnica de todas estas implicações para acompanhar a respectiva prestação de contas. E para já, dos assuntos que tinha aqui, era só, Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Dou a palavra à vereadora Elvira Tristão. Uma boa noite. Boa noite a todos os presentes e a quem nos está a acompanhar. Eu começaria com uma nota de louvor aos alunos da Escola Secundária do Cartaz, João Santos e João Ferreira, que esta semana foram apurados para representar o Distrito de Santarém no projeto Parlamento de Jovens, onde estarão na Assembleia da República no mês de julho. E queria aqui formalizar verbalmente aquilo que já fiz por mail ao Sr. Presidente, ou seja, um pedido de informações / ponto de situação sobre as obras de requalificação da Escola Secundária do Cartacho, sobre as obras de requalificação da EB23 Dom Sancho I, sobre um assunto que já trouxe aqui há cerca de 2 semanas, portanto, sobre as obras de adaptação para as salas do futuro, um compromisso que já tem algum tempo e que se impõe concretizar, e também sobre as obras de manutenção previstas para a EB23 Marcelino Mesquita no Cartaz. O que é que o Sr. Presidente nos pode dizer sobre este conjunto de intervenções / investimentos? Obrigado, Sra. Vereadora. Transmitir que da escola secundária, como se sabe, faltava-nos aquela adenda do Ministério da Educação. Em conversa com o gabinete do Ministro da Educação, só falta neste momento agendar a assinatura. Temos a notícia que toda a documentação está devidamente tratada, tudo preparado, especialidades, tudo preparado para podermos lançar o procedimento de concurso.
Em relação à EB23 de Pontevel, vamos avançar em primeiro lugar com a retirada do fibrocimento para depois darmos início às pinturas gerais e aos arranjos. Portanto, é dessa maneira que está calendarizado. Se a memória não me atraiçoa, penso que a empreitada da retirada do fibrocimento começa já no mês de abril. E em relação a outras intervenções, como Sala do Futuro, temos esperança que também, finalmente, no mês de abril, podermos entrar em obra, e à semelhança que também aproveitamos para atualizar o levantamento das necessidades da EB23 do cartaz, que, como se sabe e tão bem conhece, já são muitas, apesar de ser uma escola com apenas, se a memória não me atraiçoa, 8 anos, que fará agora no verão. Portanto, em relação ao parque escolar, assim de forma imediata, é o que está previsto, e também julgamos que será dado provimento ao nosso pedido de segunda sala para o Jardim de Infância do Cartacho, onde também, naturalmente, iremos ter a requalificação na escola José Tagarde para esse efeito. Obrigado. Sr. Presidente, queria ainda também manifestar aqui a minha preocupação pelo modo como, ultimamente, e de uma forma algo recorrente, a nossa linha de água que atravessa a cidade, nomeadamente a linha de água que atravessa a cidade na Quinta das Correias, tem vindo a ser objeto de derrames daquilo que se supõe serem escorrências de pecuárias a montante da linha d'água. Tive a oportunidade de fazer chegar essa preocupação ao Sr. Vereador com o Pelour da área do ambiente. Penso que temos que estar vigilantes nesta matéria, porque se trata da qualidade de vida dos nossos concidadãos e de todos nós na cidade do Cartacho. É uma linha d'água que se encontra próxima de um lençol freático que serve um dos furos de água que serve as nossas casas, e portanto também penso que seria curial o Sr. Vereador com o Pelour da área do ambiente nos dizer o que é que tem sido feito e qual foi a intervenção nesta matéria neste fim de semana. E é só. O vereador, tenha a bondade. Obrigado. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos também. Para a intervenção e resposta à Sra. Vereadora, presumo. Não para a minha intervenção. Não sei se depois a Sra. Vereadora tem mais questões para colocar. Mas, pronto, relativamente a esta questão aqui da linha d'água na Quinta das Correias, é um tema que, infelizmente, é recorrente já há vários anos aqui na cidade do Cartacho. E depois também do alerta feito neste fim de semana, tive a oportunidade também de me deslocar no domingo de manhã e verificar que efetivamente tinham-se verificado, pelo menos tudo aparentava ter havido ali pelo menos ocorrências de agropecuárias, pelo menos pelo cheiro e pela cor e pela forma como estava aquela linha d'água, tudo aparentava que tinha havido para ali realmente tinham deitado para lá detritos que não deveriam constar naquela linha d'água. Ainda no domingo à tarde veio a agência da PSP de Santarém fazer recolha das análises de água, que ainda não tive a oportunidade de saber aqui da PSP do Cartacho em que ponto é que está e já tem resultados das análises de água. Ainda hoje tivemos a oportunidade também, enquanto município, de enviar um ofício, quer para o CEPNA, quer para a APA, em existir e, no fundo, termos aqui um trabalho mais cuidado para continuarmos aqui a perceber o que é que se passa com esta linha d'água e onde é que pode estar aqui, onde é que pode estar a origem daqui da entrada na linha d'água de coisas que efetivamente não deviam. E a propósito da informação que a Sra. Vereadora nos fez chegar, também já pedi aos serviços que nos fizessem chegar dos últimos anos e do que é que conseguimos já eventualmente apurar sobre onde é que pode estar aqui a surgir
alguns indícios sobre esta ocorrência. Não tive, já me chegou alguma informação da parte da tarde, que não consegui ainda analisá-la, mas ainda esta semana farei chegar aos seus vereadores informação do que é que já foi feito, até inclusive neste mandato, sobre esta questão. Mas pronto, dá nota que realmente, e depois do que aconteceu no fim de semana, e conseguimos aperceber que entre sexta e sábado, e ainda pelo que eu tive a conversar com o Sr. Presidente, domingo à noite, o Sr. Presidente teve a oportunidade de deslocar à linha d'água, que realmente continuavam a surgir lá detritos que não podem constar e que não deve haver numa linha d'água que atravessa toda a cidade. Neste caso estamos a falar na origem ainda antes do estádio municipal e que continua até à rua Infante da Câmara e que vai até à quinta por trás do Manuel Jorge de Oliveira, e que realmente estamos a falar de uma linha d'água que atravessa toda a cidade e que muitas vezes o cheiro que passa pela cidade vem muito também desta linha d'água. Mas farei chegar então toda a informação durante esta semana ainda, o que é que existe sobre este processo, o que é que está a ser feito sobre este assunto. E obrigado também pela questão, Sra. Vereadora. Obrigado, Sr. Vereador. Reforçar sobre este ponto que está a ser preparada uma queixa-crime em relação a esta matéria, apresentação no Ministério Público em relação a este ponto, ainda que não tendo ainda conhecimento de quem são os prevaricadores. Obrigado, Sr. Vereadora e Sr. Vereador. Dou a palavra então ao Sr. Vereador Pedro Nobre, tenha a vontade. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente aqui destes últimos 15 dias destacava efetivamente, e como mencionou, a reunião que tivemos com o Sports Rui Cartacho na passada quinta-feira, onde desde a reunião de apresentação a quando a tomada de posse foi a segunda reunião mais formal que tivemos com a direção do clube, onde tiveram a oportunidade então também de dar nota dos principais desafios com que se depararam após a tomada de posse e as principais dificuldades, o caminho que já conseguiram fazer para de alguma forma estabilizarem também as suas instalações desportivas, onde foi dado nota da parceria que já desenvolveram com a União Recreativa de Valdapinta, onde conseguiram lá transferir o sintético que estava no Campo das Pratas para Valdapinta, onde tem permitido também que parte de alguns escalões, não fora agora este período de Covid, onde conseguiram lá iniciar treinos, juntamente com o estádio municipal. Também nos deram conta de uma série de projetos que tinham em cima da mesa, para também, no fundo, e compensar esta paragem que decorreu agora por força do Covid, onde o clube, obviamente, que parte da fonte de receita que permite manter a sua atividade advém da formação e dos escalões de formação, com as crianças que lá conseguem praticar a atividade física e o futebol em concreto, neste caso. Mas pronto, estão com uma série de ideias, que desde implementar feiras desportivas, também voltar a retornar a alguns torneios que já eram também habituais fazerem-se do Sports Boa Cartacho, e mais um ou outro projeto que ainda está em embrião, e que eu, se eventualmente se me permitissem, lá mais à frente daria conhecimento em função também da formalização em definitivo por parte da direção do clube das suas intenções, mas dar nota de que, apesar de todas as dificuldades, temos um clube e uma direção com força e com vontade para ir conseguindo ir resolvendo as várias dificuldades que têm encontrado desde que tomaram posse. Era só, Sr. Presidente. Já agora peço desculpa, ia terminar, mas dar nota aqui a pedido do Sr. Vereador Nuno Nogueira na última reunião de Câmara. Eu já tenho informação relativamente ao PDM, mas não consegui validá-la. Eu conto entre amanhã e quarta-feira fazer chegar também aos seus vereadores. Realmente os nossos serviços fizeram logo chegar na semana seguinte à reunião de Câmara, mas eu não tive a oportunidade de validar. Assim como a correspondência que tinha sido solicitada à Ecosir e relativamente à TGR, também quando fazê-la chegar durante esta semana. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Gostava também de reforçar aquilo que aqui transmitiu, do agrado daquela equipa jovem que hoje lidera o Sport Lisboa e Cartacho, com objetivos muito bem definidos e em pouco tempo, de facto, como disse, apesar da pandemia, com trabalho realizado, e portanto foi com muita satisfação que aqui recebemos os dirigentes do Sport Lisboa e Cartacho e constatamos quer a concretização daquilo que foi este último ano, quer também os projetos bem delineados para o presente e para o futuro, tanto com metas de curto,
de médio e longo prazo, e foi com muito agrado que de facto reunimos com os dirigentes do Sport Lisboa e Cartaz. Muito obrigado. Dou a palavra à senhora vereadora Ana Bernardino. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, em primeiro lugar, se me permitem, associar-me às palavras sentidas de homenagem ao Dr. Rogério Coito, que sem dúvida deixa o Conselho do Cartaxo mais pobre. Deixámos de ouvir a senhora vereadora. Ficou com o telefone, com o micro desligado. Agora sim. Agora penso que sim. Estava-me a associar às suas palavras, às palavras do Sr. Presidente, palavras sentidas em relação ao Dr. Rogério Coito, e dizer e a reforçar que realmente o Cartaxo fica mais pobre e a sua história também mais pobre, e a sua investigação histórica também. Queria começar por deixar esta nota. A nota também para o centro, novo centro de vacinação contra a Covid-19, uma palavra de saudação no pavilhão municipal de exposições para apoiar o plano de vacinação, com capacidade, segundo vi nas notícias hoje, para 350 vacinas por dia, o que é considerável. E apesar das mais recentes informações que dão indicação da suspensão da vacinação da vacina da AstraZeneca também em Portugal, o que naturalmente irá ter impacto na vacinação, que haverá uma maior escassez de vacinas, é uma questão também de aguardarmos naturalmente pela decisão da avaliação e avaliação da Agência Europeia do Medicamento, que deverá acontecer na próxima quinta-feira. E esperar que não afete a vacinação no nosso país, nomeadamente no Conselho do Cartaxo, e que a nível europeu deixe de haver esta fragmentação numa questão tão sensível como é a de ganhar confiança e credibilidade na vacinação. O trabalho no Cartaxo, no Conselho do Cartaxo, está feito e muito bem feito, falta o resto que já não depende de nós, mas fica aqui uma palavra de apreço por todos aqueles que trabalharam e tornaram real este centro de vacinação que já está a funcionar aqui no Cartaxo. Muito obrigada. Obrigado, senhora vereadora. Dou a palavra ao seu vereador Jorge Gaspar. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Presidente. Boa noite a todos. Presidente, eu tenho aqui 4 perguntas, são todas muito objetivas, talvez consigamos responder uma a uma, se concordar, são todas muito diferentes entre si, mas também muito objetivas. A primeira resulta da intervenção do Presidente quando se referiu à Cartágua. Perguntar-lhe se, como não fez referência a isso, se abandonou a ideia que aqui expôs há uns meses do resgate da concessão à empresa, e por outro lado, também há uns meses atrás, trouxe à reunião de Câmara uma proposta, que aliás resulta da lei, que depois retirou-a no que toca à autorização da Câmara Municipal quanto à mudança da estrutura acionista da empresa. Esse assunto nunca mais foi trazido, mas a mudança acionista concretizou-se. Gostava que se pronunciasse sobre estas duas matérias, por favor. Obrigado. Depois temos mais 3, como eu disse. Sim. Obrigado, Sr. Vereador. Em relação à primeira questão do resgate, aguardamos que a Sra. Ministra nos receba para esclarecer alguns pontos, nomeadamente aquilo que tínhamos falado da abertura do FAM para esta situação. Em relação à segunda, retirei o ponto. A ERSAR exigiu sobre esta matéria um conjunto de esclarecimentos que nós remetemos para a empresa, e desde lá não tivemos mais qualquer tipo de feedback. Aliás, na conversa, na nossa reunião, nem sequer foi objeto esta matéria, foi objeto a questão do resgate, mas esta matéria da mudança acionista não foi objeto sequer da nossa reunião. Mas o que é que a ERSAR solicitou? Eu não lhe sei dizer de cor, mas a ERSAR solicitou elementos que eu depois posso lhe trazer, não tenho agora de memória. Mas nós mandamos aquele assunto para a apreciação da ERSAR e sabemos, porque a ERSAR deu-nos conhecimento, eu posso trazer na próxima reunião para o vosso conhecimento, que exigiu algum esclarecimento, algum elemento. Neste momento não tenho de memória. Agradeço, porque na verdade, digamos, enfim, a competência da Câmara Municipal é obviamente exercício autónomo face às competências da ERSAR nesta matéria. Portanto, estamos nós a condicionar o exercício das nossas competências legais, aparentemente, como diz, em função de uma solicitação
da ERSAR à empresa e, portanto, à qual a Câmara é alheia, poderá pôr em causa o cumprimento da lei do nosso lado, justamente porque a mudança acionista já ocorreu há uns meses atrás, não é? Senhor vereador, Como sabe. falando aqui de memória, nós, penso que na altura, eu estou a falar de memória, que suscitámos a ERSAR uma questão sobre esta matéria, se isto teria que passar por eles ou não, mas estou a falar de memória, eu trago a troca de correspondência. Muito bem, agradeço. Parece. Segunda questão, há pouco tive alguma dificuldade em perceber aquilo que o Presidente disse no que toca à TOS. Dois pontos a este propósito. Primeiro, a nossa posição de princípio está dita, não vamos aqui reafirmá-la, não há propriamente grandes novidades hoje, creio eu, pelo menos nesta fase da reunião, mas queria perguntar-lhe qual a base legal, em primeiro lugar, qual a base legal para, neste momento, estar a ser praticada, enfim, digamos assim, a alteração das faturas por parte da empresa, porque a taxa, enfim, enquanto não mudar, é a que é, enfim, bastante exagerada, mas é a que é, e queria perguntar-lhe do ponto de vista daquilo que é o enquadramento legal da posição da Câmara Municipal neste momento, independentemente do acordo que possa vir a existir, e que se for aquilo que aqui falámos há 15 dias, não terá o nosso voto favorável, mas são contas do outro rosário, digamos assim, neste momento, enfim, qual a base legal para que a empresa sustente a alteração das suas faturas na justa medida em que o valor da TOS em vigor é aquele que está no regulamento municipal e é aquele que naturalmente resulta dos pagamentos dos anos de 2015 a 2019, no ano de 2020. Segundo ponto, a propósito da TOS, Presidente, quando falou da hipocrisia, enfim, falava do Parlamento e da hipocrisia, confesso que não consegui perceber, hipocrisia de quem? De quem aprovou o orçamento com uma norma que, enfim, faz não repercutir nos municípios e nos clientes e nos consumidores, mas isso tem que ser regulamentado, hipocrisia do grupo de trabalho que não regulamenta, não percebi. Com certeza não se estava a referir a nós, porque nós não temos intervenção no processo legislativo. E eu percebi, eu não estou a ser irónico, eu percebi. Portanto, queria perceber se estava a ser hipócritas aos deputados que votaram a favor do orçamento, bem sabendo que depois, e foi proposta do Partido Socialista, bem sabendo que depois não o iam regulamentar, enfim, gostava que concretizasse um pouco isso, porque é obviamente relevante, não é? Sim. Muito bem. Em relação à base legal, julgamos que a empresa foi sensível aos argumentos do município. Acho que a empresa foi sensível à perda de clientes. Uma empresa sem clientes não funciona e a empresa foi sensível, acima de tudo, penso que à pressão que fizemos para que esta questão pudesse ser alterada. Tivemos esta discussão, penso, na última reunião de Câmara. Acho que há a consciência da Tagus Gás que, se não reproduzisse já esta alteração, que eu penso que chegando a abril já não teria clientes. Eu falo por mim, agora também, enquanto cliente de gás natural, se esta situação não fosse rapidamente corrigida, eu obviamente que não iria continuar e penso que aquilo que eu conheço da opinião pública, julgo que nem eu, nem ninguém iria continuar cliente de gás natural no concelho do Cartaxo e, portanto, eu penso que foram as razões pelas quais a empresa decidiu, desde já e ainda sem qualquer deliberação da Câmara e qualquer deliberação da Assembleia Municipal, avançar para esta prática. Inclusive, como há pouco disse, prática esta da empresa validada pela própria entidade reguladora que publicou no seu site os novos valores que orientam quer a concessionária, quer as comercializadoras. Eu, quando falava em hipocrisia política, falo aqui, naturalmente, com total despreendimento de quem observa um conjunto de situações no nosso país que não se resolvem pela radicalização das posições. Acredito que aqueles que propõem uma lei que envolve centenas de milhões de euros num orçamento de Estado, penso que sabem
que o governo não tem condições para regulamentar. Quem muitas vezes cria grupos de trabalho e comissões para estudar estas coisas, acho que nós todos aprendemos um bocadinho política com aquela série de humor britânica, que era o Yes Minister, em que o Sir Humphrey aconselhava sempre o ministro quando não se queria decidir ou efetivar uma lei, e o Dr. Jorge Gaspar tem mais experiência nesse nível da política do que eu, criava-se um grupo de trabalho ou uma comissão e depois nunca há consenso, e não havendo consenso as coisas vão sendo proteladas. E aqui com honestidade, e acho que todos nós já temos uns anos disto, andamos todos aqui envoltos nesta hipocrisia, que apesar de estarmos já no 4º ano, esta situação não é regulamentada. Pense, quem propõe a lei e quem delibera sabe que quem governa não tem esta capacidade para sacrificar centenas de milhões de euros num orçamento, e porque amanhã, e todos nós já assistimos a isto em algumas matérias, amanhã é quem hoje está no governo, amanhã está na oposição, que vai propor muitas vezes medidas que sabem que não são eficazes. E eu sustento isto... Eu termino já. Eu sustento isto nesta lógica que eu há pouco falava. Há uma taxa que é municipal. Todos os municípios que estavam a cobrar só cobram aqueles que têm muitas dificuldades financeiras ou precisam desta receita para ter sustentabilidade financeira. Aquilo que nós constatamos depois é que aqueles que não aplicam, que é a esmagadora maioria, concordam com ela. E também há um consenso alargado para que não sejam os consumidores a pagar e que sejam as concessionárias. E o desafio que nós estamos a lançar a todas as forças políticas com quem estamos a reunir é: encontre-se uma fórmula, e a nossa proposta tem sido esta, que possa incidir não nos metros lineares da ocupação do subsolo, mas porventura no lucro tributável. E eu vou dar este exemplo que toda a gente compreende. A Tagus Gás, no município do Cartaxo, tem cerca de 59 quilómetros de rede para 2.000 consumidores. A Lisboa Gás, numa avenida de Lisboa, que se calhar com 2 quilómetros tem o mesmo número de consumidores que esta empresa tem que fazer 59 quilómetros de rede. Altere-se o nome, se calhar não vale a pena chamar-se taxa de ocupação de subsolo, ou chame-se taxa de rentabilização de subsolo, porque depois o próprio break-even point das empresas também é diferente. Uma empresa que tem a concessão de gás, por exemplo, na zona do Douro, tem custos bastante avultados comparativamente a uma empresa que faz e que tem a concessão para expandir gás numa zona como Lisboa. Se a fórmula incidir sobre os metros lineares, isto é sempre muito injusto, porque se calhar aquela empresa que faz a zona do Douro, se calhar só ao fim de 10, 15 ou 20 anos de concessão é que começa a ter lucro. É justo que essa empresa, sobre a qual nós queremos que recaia uma taxa que é devida ao município, é justo que essa empresa, enquanto está na fase do investimento e não dá lucro, esteja a pagar? É incentivador e mobilizador para essa empresa estar a fazer serviço público quando está a estender rede de gás e ter que pagar sobre os metros que estende? É justo? Eu acho que não. E por isso é que nós estamos a defender que se encare o problema de frente, que se encontre uma solução de equilíbrio para que os municípios que devem e querem cobrar esta taxa, porque é um bem público, é o subsolo, que está ao serviço de uma empresa privada, possamos encontrar aqui um meio termo para resolver esta situação. Portanto, é a proposta que estamos a fazer, é que possa ser estudada aqui uma fórmula para que esta taxa possa ser cobrada a estas empresas, porque não são todas iguais. Sim, eu percebi, enfim,
Mas o meu ponto não era esse, é que quer-me parecer, se eu compreendi bem agora no que disse, e não vou debater, digamos, a proposta, vou debater o pressuposto, que parte do pressuposto de que está no Orçamento de Estado uma norma que põe em causa, palavras do Presidente, centenas de milhões de euros no orçamento, não é? Mas não está, a meu ver, não está lá nada disso. O que está na proposta, o que está, aliás, no Orçamento de Estado de 2021 é uma norma a dizer que a TOS continua a ser paga só que pelas empresas. Portanto, do ponto de vista da receita do Estado e dos municípios, em particular, nada é afetado. Deixa-me só concluir, agora peço desculpa. Desculpa. Com certeza. Ela é suportada pela empresa e não é depois ressuportada, digamos assim, pelos municípios. É isso que lá está e que tem que ser regulamentado. Do ponto de vista da receita fiscal proveniente do pagamento da taxa, ela, maior ou menor, em função das alterações, de método linear, enfim, o que se entender que possa melhorar enfim, aquilo que hoje existe, não vou debater isso agora, parte sempre do pressuposto que a TOS é paga pela empresa e não depois suportada pelos consumidores. É isso que está no Orçamento de Estado. Não está lá nada, que eu veja, aliás, que ponha em causa a receita fiscal, mas sim quem suporta o pagamento daquilo que para o setor público, digamos assim, é a receita, não é? Ó, Sr. Vereador, eu estou a falar consigo e o senhor sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. Eu sei o que está a dizer, mas não consigo perceber e estou a ser tão honesto quanto o senhor. Eu não tenho jeito nenhum e a gente já nos vamos conhecendo com uma certa demagogia ou com uma certa... Não é demagogia, deixa lá disso. Explique-me só, eu não estou a conversar muito tranquilamente consigo. Estou aqui de uma Está forma... lá alguma norma que ponha em causa a receita fiscal? Sou vereador. Eu estou a ter aqui uma conversa franca consigo. Somos dois. E podemos estar aqui todos a fazer de ingênuos e se calhar é esta... Às vezes, se calhar, é esta hipocrisia política, reforço, política, que eu acho que não ajuda a um debate político sério e é se calhar por causa destas razões que os assuntos como este depois não se resolvem. O Sr. Vereador sabe tão bem como eu o que é que diz a lei, mas sabe melhor do que eu quais são as implicações que a lei tem. E eu repito que eu penso que o Sr. Vereador ouviu muito bem. Ouvindo as partes todas, porque nós temos que ouvir as partes todas, para ouvir as razões. Porque a partir do momento que há uma lei que está há 4 anos para ser efetivada, não é efetivada, nós temos que questionar quem governa o país. E é se calhar por essas razões que amanhã está o PSD no governo, com o CDS ou sozinho, e depois vai ser o PS a propor esta lei que toda a gente sabe que o governo do PSD não vai ter condições orçamentais para concretizar. Porque, repito, estas concessões, quando foram lançadas, parece que estou a ensinar a missa ao padre, estas concessões, quando foram lançadas, não previam que estas empresas assumissem esta taxa. E isto obriga o Estado a indemnizar as empresas em centenas de milhões de euros, porque quando concorreram a estes concursos, este pressuposto não existia. E eu posso fazer de populista e demagogo e começar agora a ensaiar o discurso. Não é por aí, Presidente. Vão-se deixar de fazer hospitais? Vão-se deixar... Não, eu acho que este assunto é fácil de resolver. Se uma certa hipocrisia política que vai reinando, e estas matérias são particularmente delicadas, e nós vimos pela maneira como são repercutidas na vida das pessoas, para podermos ter um discurso sério. Com esta fórmula, nem este nem qualquer outro governo, a menos que o país de um momento para o outro fique riquíssimo e tenha superávites de centenas de milhões de euros. Nós sabemos que isto não é resolvido e isto é assumido até pelas pessoas de vários quadrantes políticos com quem conversamos. Então vamos encarar o problema de frente, arranjar uma fórmula que permita às empresas pagarem sem que o Estado tenha que as indemnizar em centenas de milhões de euros, como acontece hoje. É esta conversa séria que eu estou a procurar ter, de coração aberto, sem demagogia, sem populismo. E é por isso que fazemos questão de reunir com todas as forças políticas da Assembleia da República, onde estamos a fazer este apelo. E faz muito bem. Claro que sim. Eu não estou de coração aberto, eu estou de cabeça fria. E repito, mas podemos passar adiante, porque eu tenho aqui mais 2 questões.
que o pressuposto não me parece correto, e digo isto, enfim, de uma forma completamente aberta, franca e sem qualquer demagogia, hipocrisia, enfim, tudo aquilo que disse. O pressuposto não me parece correto, porque, aliás, o que está a dizer já foi debatido fundamentalmente no tempo em que a Troika esteve em Portugal a propósito das rendas. E nós aqui estamos a falar daquilo que o senhor está a pedir pressuposto, que é uma renda garantida contratualmente, e não é bem o caso. E, portanto, vamos passar adiante, porque obviamente que isso aqui, do ponto de vista que interessa ao cartacheiro, é enfim, pouco mais do que irrelevante. Mas seguramente teremos a oportunidade, porventura, no futuro, quando trouxer o acordo aqui à reunião, novamente falarmos disto. Tinha aqui duas outras questões sobre outras matérias para lhe colocar, se fizer o favor. Uma delas, enfim, é novamente perguntar, já passaram não sei quantos meses, se já fizeram as contas à execução financeira do plano de investimentos do vosso mandato e à execução financeira dos fundos europeus. Nós já perguntámos isto 3 ou 4 vezes, queria perguntar-lhe se já tiveram a oportunidade de o fazer. A última questão, enfim, estas duas estão de alguma forma relacionadas, porque são, digamos assim, de índole económica ou financeira. Perguntar-lhe, o Presidente anda há um ano, enfim, desde que tivemos o início da pandemia, a falar de um plano de recuperação económica e social, que seria aprovado entretanto, já passou um ano, enfim, não há proposta, eu queria perguntar-lhe quando é que tenciona trazer isso aqui à reunião de Câmara. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador, pelas questões. Voltando aqui à segunda, sobre a questão da TOS e do Orçamento de Estado, permita-me reafirmar o seguinte: não ignora que a lei, da forma como está definida, com a fórmula regulamentar da forma como está definida, implica que o Estado, e o senhor é jurista, tenha que indemnizar empresas que, quando concorreram a esta concessão, este valor não estava previsto. Não tem a ver com renda. Este valor não estava previsto ser assumido pelas empresas quando concorreram a uma concessão. É que se ignora isto, é grave. E se ignora que o país não traz centenas de milhões de euros para indemnizar estas empresas, acho que mais grave é. Por isso é que reitero, o contributo do município do Cartaz é no sentido construtivo. Eu posso não ser construtivo e ser demagógico. As empresas que assumam isto e elas que resolvam a sua vida. Porque algumas até têm lucros, mas também sabemos que algumas, nestes anos de vida de concessão, também dão prejuízo. Volto a dizer, não é a mesma coisa estender gás natural em Lisboa ou estender gás no distrito de Santarém ou na zona do Douro. Portanto, nós não podemos ignorar isto. Ignorar isto é continuar mais anos, seja qual for o governo que lá estiver, a não ter condições financeiras para pagar a estas empresas. Milhões de euros também vêm dos nossos impostos. E, portanto, nós somos uma solução equilibrada, que haja condições para que eles paguem aquilo que é justo. Acho que aqui, pelo menos, penso que estamos todos de acordo. O plano de investimento / execução financeira, vou ter que me socorrer do vice-presidente para saber como é que estão os trabalhos a esse nível. O regulamento para o plano de recuperação económica e social do Conselho do Cartaz, queremos levá-lo a uma reunião, a uma das reuniões ordinárias do mês de abril. É a nossa área de empreendedorismo que está a liderar a concepção deste regulamento e tudo indica, vamos ter agora um período em que a base está praticamente estabelecida, vamos convocar todas as forças políticas para dar a conhecer essa base e receber contributos em relação à base que está estabelecida. No último mês têm também saído vários regulamentos desta natureza em vários municípios. Naturalmente também estamos a beber dessa experiência, portanto tenho a esperança que no mês de abril consigamos ter um texto final para trazer como proposta a deliberação à reunião de Câmara. Obrigado e vou-me socorrer do vice-presidente para saber como é que estão os trabalhos da questão do plano de investimento / execução dos mesmos. Obrigado, Presidente. Como eu há pouco referi, e na reunião que tivemos com a transição do sistema de normalização contabilístico, os principais impactos vão ser na área do património. Na área do património houve a necessidade de fazer uma reclassificação total dos mais de 16 mil bens que estavam carregados na base de dados, mas de qualquer forma
conto que, ou seja, no final do mês de maio, peço desculpa, no mês de abril, as contas estão praticamente encerradas e já teremos esses dados de 2020. Os dados de 2019, 18, 17, 16 podem ser fornecidos já, não, sem qualquer problema. Os dados de 2020 estamos ainda a ultimar por causa das amortizações, recálculos, tudo isso que vai ter implicações, nomeadamente um dos principais items que vai influenciar um pouco é a forma de imputação de todos os ativos, neste caso, que tiveram fundos comunitários, em que até agora essa imputação era feita de uma determinada maneira, com o novo normativo essa imputação passa a ser imputada de maneira diferente e também com uma classificação diferente a nível contabilístico. Mas depois eu terei isso assim que estiver concluída esta fase, independentemente de ter ou não ter o encerramento de contas, porque temos a trabalhar nas correções que a equipa de ROCs nos recomendou fazer, portanto isso penso que estará pronto ainda este mês, Presidente. Obrigado, Sr. Vereador Jorge Gaspar, tenha a bondade. Estou respondido, obrigado. Ok, obrigado. Dou a palavra ao Sr. Vereador Nuno Nogueira. Uma boa noite, bem-vindo. Olá, muito boa noite a todos. Espero que estejam todos bem e as vossas famílias também. Gostaria de começar por agradecer ao vereador Pedro Nobre a atenção que teve relativamente aos dados que nos vai fornecer, ainda no decorrer desta semana. Gostaria de começar por referir, o Presidente reuniu, segundo nos deu indicação, no dia 9 de março com a Cartago. Gostaria de saber se, relativamente à questão da empreitada da obra da ETAR, ir lá relativamente ao custo da obra, se esse tema foi abordado para futuras negociações, quem é que vai assumir este custo desta empreitada, se é o município do Cartaxo, se é a Cartago, se é os consumidores de água. Esta é uma das primeiras questões. Segunda questão, nós já abordámos isto há duas reuniões atrás, presumo eu, não desta forma. Nós tínhamos falado relativamente à questão das consultas, às consultas médicas, até foi de âmbito de especialidade, mas gostaria de colocar, não sei se o Sr. Vice-Presidente terá ou não alguns dados relativamente a isto, relativamente à questão das consultas médicas, desde o início da pandemia até atualmente. Se temos alguma informação relativamente às faltas das consultas dos nossos municípios, quer no centro de Pontela, quer no Cartaz. Relativamente à taxa de gestão de resíduos, que também abordámos, isto salvo na última reunião, que até foi com o Sr. Presidente, Pedro Ribeiro, em que tivemos a abordar a questão da taxa, onde eu tinha feito aqui um pequeno resumo. Depois da reunião houve um revés. Penso que o Presidente Pedro Ribeiro estará a par disto, relativamente à moratória até junho de 2021, relativamente à aplicação da taxa de gestão de resíduos, portanto, o valor a aplicar será os 11 euros, e o que estava previsto e o que estaria para ser votado é que seria, a partir de junho, havia um aumento progressivo em 2 euros. Portanto, o que não vai acontecer, daquilo que sei, o Bloco de Esquerda voltou com a palavra atrás, e o que vai acontecer é que a partir de junho nós vamos ter que pagar mesmo o valor total da taxa de gestão de resíduos. Portanto, gostaria de saber o que é que a Câmara Municipal do Cartaz neste momento já está a pensar fazer. Isto porque foi noticiado no Jornal Almirante, portanto já há alguns municípios que o Presidente deverá saber com certeza, aqui da Alzira, que já estão a aplicar a referida taxa. Portanto, já estão a haver algumas queixas relativamente a algumas faturas que vêm com valores muito divergentes. Gostaria de saber o que é que o município está a fazer neste âmbito. Para já ficavam por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Esta última questão entronca também com a primeira, embora sendo naturezas diferentes. Nós, com a Cartágua, esse assunto foi abordado e, portanto, já há um pedido de reunião para o gabinete da Secretária de Estado, que eu estou-me a tentar lembrar do nome, a engenheira Inês
Inês dos Santos, Inês dos Santos Costa, penso que é Inês dos Santos Costa, onde vamos levar o assunto para saber que fontes de financiamento é que possam existir para a questão da ETAR Ireira Lapa, e também a questão dos resíduos não tem apenas a ver com a TGR, mas também aquela questão que abordámos aqui em tempos e que não tivemos resposta favorável do Ministério do Ambiente, que tinha a ver com a equação de outros sistemas onde poderíamos ter maior rentabilidade e menores custos, e nunca escondemos o nosso interesse pelo sistema da Valor Sul, sem prejuízo do sistema que integramos, mas nunca escondemos, e é público, o nosso interesse em avaliar, pelo menos darem-nos a oportunidade de avaliar essa possibilidade de aderir ao sistema da Valor Sul. Ainda não temos data, mas já foi pedido ao Gabinete da Secretária de Estado que nos possa receber. Em relação à questão da saúde, eu pedi ao favor ao vereador, ao vice-presidente Fernando Amorim, se tinha esclarecimento a dar. Obrigado, Presidente. Vereador Nuno Nogueira, relativamente a esses dados, nós o que temos é, só ao nível do Hospital Distrital de Santarém, nós pedimos aqui ao OASES que nos pudesse facultar, se tivessem essa estatística, nomeadamente relativamente às nossas unidades de saúde, mas ainda não obtivemos resposta. A informação que temos é ao nível do Hospital Distrital de Saúde, que está na plataforma do Ministério da Saúde. Não temos mais dados concretos relativamente a essa situação. A doutora Conceição já solicitou até, mediante a sua última questão, essa informação. Aguardamos também e compreendemos com esta questão do Covid, vacinas, que também não tem sido fácil, mas nós formalizarmos o pedido relativamente quer à unidade de saúde do Terra Viva, quer à unidade de saúde de Onsães, para obter essa informação. Assim que ela for disponibilizada, eu também farei chegar aqui ao Executivo Municipal. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria, não sei se o Presidente me dá autorização, queria... Muito obrigado, muito obrigado. Ainda na sequência da questão da taxa de gestão de resíduos, o que está aqui em causa é efetivamente a redução dos resíduos, de reduzir a produção de resíduos. Mas isto é um assunto que nós já falámos já há mais de 6 meses, para aí, e o que eu gostaria de saber era se efetivamente, relativamente àquele projeto que havia de recolha porta a porta, que nós votámos e deliberámos em reunião de Câmara, portanto não se soma nada sobre isso. Relativamente à questão dos ecopontos acessíveis a todos os municípios, também não vemos novidades nenhumas relativamente a isso e a sua substituição. O objetivo aqui seria substituir os existentes e aumentar a quantidade, portanto, presumo que o município esteja sensível a isto, naturalmente, e é a questão da sensibilização das famílias e nas escolas, porque assim, só a separarmos bem e em quantidade é que efetivamente depois o município também irá entregar também menos resíduos e depois irão ser faturados menos aos municípios. E era nesse aspecto. Eu penso que já temos atrasados relativamente a isso. Não sei o que é que o município está a fazer neste âmbito. Presumo que esteja a fazer algum contacto com o operador, mas a taxa tem que ser paga, não é? Tem que ser paga. Há municípios que já estão a aplicar, nós não estamos a aplicar, portanto o nosso déficit estará a subir. Também não sei o que é que vai ser feito. Neste âmbito queria também solicitar ao Vice-Presidente Fernando Amorim se depois nos podia facultar a conta de exploração dos resíduos urbanos atualizada a 2020, se possível. Penso que já deverá ter os valores apurados. Portanto, era aqui que eu queria chegar. Portanto, assim, independentemente das negociações que o Presidente possa fazer ou não, estes 3 temas que eu falei, recolha porta a porta, ecopontos em quantidade acessíveis aos municípios e a sensibilização ambiental nas escolas e às famílias, acho que é um tema que já é recorrente e acho que tem que ser por aí, independentemente do esforço que efetivamente possam desenvolver noutro âmbito. Eu só espero é que não vamos ter uma nova tosse com esta questão aqui da taxa de gestão de resíduos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. O vereador Pedro Nobre tem boas novidades em relação a essa matéria e eu dava-lhe a palavra.
dentro daquilo que já possa ser divulgado naturalmente. Obrigado, Sr. Presidente. Nem de propósito, ainda tivemos aqui na sexta-feira com o Sr. Administrador da Ecolsíria, Dr. Dionísio Mendes, onde tivemos também aqui a fazer um ponto de situação relativamente a vários temas e que foram aqui abordados agora pelo vereador Nuno Nogueira e estar em condições de dizer o quê, que já está em curso o procedimento de aquisição de 300 ecopontos, que está definido virem para o Cartacho cerca de pelo menos 50, que eu dei logo nota que achava que era curto, mas se for no primeiro ano agora 50 ecopontos e que todos os anos consigamos fazer aqui um investimento nesta ordem nos anos seguintes, estou convencido se calhar a prazo de 3 anos conseguimos não só aumentar o parque de ecopontos, que a Ecolsíria querem deste ano ficar com o rácio de um ecoponto para cada 150 habitantes. Foi este o compromisso que eles assumiram no início, já no final do ano passado, e que foi anunciado, e que nós já tínhamos trazido aqui também esse anúncio, que o procedimento está em curso. Ele dá a nota que estamos a falar de um procedimento que rondará os cerca de 300 mil euros, que os preços que eles têm são 1.000 euros por cada conjunto de 3, e o que está definido é pelo menos virem cerca de 50 para aumentar o parque e conseguirmos substituir alguns que estejam em pior estado, isto no diz respeito aos ecopontos e aumentar o parque de ecopontos. Relativamente aqui ao projeto Porta a Porta, o estudo que foi feito atingia para já números um bocadinho incomportáveis e não está previsto no curto prazo avançar, a Ecolsíria avançar para aqui para o projeto da recolha porta a porta. Não está abandonado, mas não há datas para a sua implementação. O que tínhamos para arrancar ainda agora em março e que ficou só aqui a ver o que é que ia ficar definido relativamente aqui ao estado da pandemia é a distribuição dos compostores domésticos para os biorresíduos, que já tivemos reunião no final já da outra semana com as juntas de freguesia e que recebemos a comunicação a semana passada da Ecolsíria, que ia fazer aqui um pequeno adiamento para então avançar em definitivo com a campanha de distribuição de compostores e com a campanha também de sensibilização que iria acompanhar esta campanha dos compostores e também fazia parte de uma candidatura que a Ecolsíria fez. E concordar consigo, temos realmente que avançar para uma campanha de sensibilização junto das famílias, junto das escolas. Aliás, eu acho que até nós não temos nos nossos estabelecimentos escolares sequer um ecopontos lá para poder nas escolas fazer essa reciclagem, e é uma abordagem que quando tivermos em condições de poder aumentar aqui o parque de ecopontos, é também falar com os seus diretores dos agrupamentos, porque eu acho que há estabelecimentos escolares que, sobretudo pela sua dimensão e têm condições para ter na sua localização a hipótese de fazer esta recolha, e acho que por aqui também há um início de trabalho para se fazer, não é? Quando nós nem sequer nos estabelecimentos escolares temos um ecoponto, logo aí diz muito do que ainda dá para fazer, juntamente com a Ecolsíria e no sistema que queremos aqui continuar a melhorar, que há muito para fazer. Porque também concordo, é por via da redução da deposição que também temos que trabalhar, e aqui na ação da sensibilização às pessoas há muito para fazer. Era só para já, Sr. Presidente, não sei se quer acrescentar com mais alguma informação. Muito obrigado. O vereador Nuno Nogueira, tenha a bondade. Resta-me agradecer, muito obrigado. Obrigado, vereador. Pergunto se alguém do Executivo quer focar mais algum ponto, ainda no período antes da ordem do dia. Não havendo solicitação de palavra, perguntava à doutora Ana Silvestre pelas atas a deliberar. Uma boa noite. Boa noite a todos. Temos 4 atas suscetíveis de serem deliberadas. Ata número 1 de 4 de janeiro, a ata número 2 de 18 de janeiro, a número 3 de 1 de fevereiro e a número 4 de 15 de fevereiro. Eu perguntava ao Executivo se estão todos em condições de deliberar. Podemos votar daqui para a próxima, por favor, também. Diga, peço desculpa. Eu solicito que possamos votar as atas na próxima reunião. Ok, muito bem. Obrigado. Assim será. Obrigado. Obrigado, doutora Ana Silvestre. Entrando na ordem do dia, o ponto 1 tem a ver com o adicional às medidas extraordinárias e temporárias devido ao estado de emergência declarado e à situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus. Perguntava se alguém necessita de algum esclarecimento em relação a esta matéria. Senhor Vice-Presidente, quer intervir sobre a mesma?
Obrigado, Presidente. É um breve esclarecimento, ou seja, nos meses de janeiro e fevereiro, o município do Cartaz faz um conjunto de renovação de pedidos de licença e licenças já atribuídas para fazer a sua renovação. E segundo o nosso regulamento, se essas medidas não forem liquidadas até 31 de março, os nossos municípios têm uma penalização de 50% sobre o regulamento. Aqui a ideia é tentarmos dar mais tempo, face ao contexto em que vivemos, para que qualquer um dos nossos municípios consiga pagar a sua licença ou a sua renovação e não tenha qualquer penalização. Basicamente é isso, Presidente. Obrigado. Pergunto aos senhores vereadores e vereadoras se querem intervir. Alguma questão? Não havendo, podemos partir para a deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto número 2 tem a ver com a primeira alteração ao mapa de pessoal de 2021. Pergunto ao Sr. Vice-Presidente se quer prestar esclarecimento sobre este ponto. Sim, obrigado, Presidente. Também esclarecer aqui o Executivo que o mesmo vem na sequência de nós abrirmos concurso para preenchimento de uma vaga que ficou liberta no nosso quadro pessoal, pela consolidação de uma mobilidade de uma trabalhadora que foi para a Câmara Municipal de Alcanena, só que ao verificarmos a descrição de funções estava desadequada ao posto de trabalho e houve necessidade de adequar as funções para aquele posto de trabalho e a sua descrição. Portanto, se repararem no mapa de pessoal, não há qualquer acréscimo de número de trabalhadores, é apenas uma alteração ao conteúdo funcional daquele posto de trabalho. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto ao Executivo se tem alguma questão sobre esta matéria. Não havendo... Perdão, vereadora? Não, ok, peço desculpa. Partindo então para a deliberação, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 3 tem a ver com a aprovação de topónimos, quer da freguesia de Pontevel, quer da freguesia do Val da Pedra e da União de Freguesias de Cartaxo e Val da Pinta. Pergunto ao Sr. Vereador Pedro Nobre se quer intervir sobre este ponto. Presidente, muito brevemente, podia só aqui dar uma nota, que pronto, no fundo nós vimos aqui trazer este assunto que é para validar as decisões que foram tomadas em Comissão Municipal de Toponinha, onde destacava apenas que tínhamos conseguido finalmente fazer cumprir duas moções que tinham sido aprovadas, uma em 2006 e outra em 2010, para a atribuição dos topónimos ao Nobel da Literatura José Saramago, e aqui a primeira diretora da Biblioteca Marcelino Mesquita, a senhora Maria Adelaide de Vitória Pereira Santos, e que finalmente conseguimos também resolver esses temas e trazer agora a reunião de Câmara para a sua validação. Era só. Obrigado. Obrigado. Pergunto ao Executivo se alguém pretende fazer alguma intervenção sobre este ponto. Não havendo, indo para a deliberação, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 4 é uma informação da área de recursos humanos pela cessação de funções da nossa trabalhadora Ana Brito Nunes e do nosso trabalhador José Ferreira. Naturalmente, endereçar uma palavra de enorme gratidão pelo trabalho exercido, e aqui uma palavra especial para o José Ferreira, conhecido aqui entre nós por Zé Estrela, um homem multifacetado, de várias expressões artísticas. Foi sempre ele a animar os nossos almoços e os nossos convívios de Natal com os trabalhadores. Também é da parte dele muitos quadros pintados que estão aqui espalhados, quer pela Câmara, quer por algumas juntas de freguesia, e, portanto, pessoas que nos vão deixar muita saudade, para além do seu profissionalismo, pessoas que marcaram aqui, do ponto de vista humano, do ponto de vista do afeto, marcaram aqui várias gerações de trabalhadores e de autarcas também, e, portanto, endereçar quer a Ana Brito,
quer ao José Estrela um forte abraço e naturalmente o desejo que tenham um resto de vida bem longa para desfrutar do seu descanso bem merecido. O ponto 5 para vosso... Presidente, peço desculpa. Sim. Peço desculpa. Eu também queria aproveitar este Não é que ponto. peço desculpa que não dei a palavra à variação. Tenham a bondade. Não, eu queria aproveitar este ponto também, realmente para me associar, neste caso agora às suas palavras, na qualidade também de responsável pelo recursos humanos e também reconhecer quer um, quer o outro trabalhador, realmente, e agradecer todo o empenho que tiveram no exercício das suas funções no município do Cartaz. Muito obrigado, Presidente. Obrigado. Não vendo mais inscrições, e peço desculpa que não tinha dado a palavra ao Executivo. O ponto 5 para partilhar convosco, naturalmente, a nossa enorme satisfação, a nossa enorme alegria pelo louvor recebido pelo nosso anterior comandante David Lobato, um louvor da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Fiz questão de trazer aqui para conhecimento público, para conhecimento do Executivo, naturalmente, do enorme orgulho que temos por este louvor, aqueles que por aqui passam, e felizmente aqueles que passaram por aqui nos bombeiros municipais têm feito um percurso louvável, o comandante Mário Silvestre, agora o comandante David Lobato, são naturalmente sempre geme da nossa casa e, portanto, saudar o comandante David Lobato por mais este reconhecimento. Não sei sobre este ponto, mais alguém quer intervir? Vereadora Elvira Tristão. Bom, eu quero associar-me às palavras expressas no louvor ao ex-capitão, ao ex-comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaz, o David Lobato, profissional que conheço de há muitos anos, do tempo em que o Mário Silvestre também era comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaz. Tive a oportunidade de trabalhar com ele quando os Bombeiros Municipais do Cartaz tiveram um protocolo de colaboração com o agrupamento Dom Sancho I e realizaram em conjunto um curso de formação de bombeiros com alunos da EB23 de Pontevel. E, de facto, é um louvor merecido e é um motivo de orgulho e uma grande honra e um grande privilégio para todos nós, municípios do Cartaz e autarcas, termos nos Bombeiros Municipais do Cartaz uma grande escola de proteção civil, que estou certa que, sob a liderança do Vítor Rodrigues, também continuará a ter essa marca de excelência. Obrigado, Sra. Vereadora. Mais intervenções neste ponto? Vereador Nogueira, tenha a bondade. Muito obrigado, Presidente. Queria-me naturalmente associar às suas palavras e também às palavras da vereadora Elvira Tristão, relativamente ao louvor que foi atribuído pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ao nosso ex-comandante dos bombeiros. Queria também aqui lançar também o desafio ao Sr. Presidente da Câmara, até porque o nosso ex-comandante dos bombeiros era funcionário da Câmara Municipal, se, neste sentido, se o município acompanhava ou não o louvor, ou seja, porque o nosso comandante foi louvado uma autoridade para a qual presta também serviço, mas sendo ele também quadro dos bombeiros municipais, quadro do município do Cartaz, seria também, de certa forma, brilhante nós também acompanharmos também aqui com um louvor, naturalmente. Portanto, era esse também um dos meus desejos que gostaria de ver da parte do Executivo e que da minha parte também estarei pode contar comigo caso queiram avançar com o louvor. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. A informação que eu tinha era que o comandante David Lobato já tinha louvor municipal no tempo do engenheiro Paulo Varanda, mas vou confirmar. Obrigado. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Não havendo mais intervenções neste ponto, o ponto 6 tem a ver com o acordo de Catagos Gás. Nós inscrevemos este ponto
na quarta-feira, no dia que fechámos a ordem de trabalhos, na expectativa de já termos a resposta da Tagus Gás, dos juristas da Tagus Gás, em relação à nossa proposta. Ela apenas chegou quinta ou sexta-feira, está em apreciação nos nossos serviços e, portanto, a ideia aqui seria naturalmente atualizar-vos informação com aquilo que foi comunicado. Há ali matérias a ser vistas pelos nossos juristas e pelo gabinete que nos dá apoio e, portanto, teremos todas as condições para trazer a vosso conhecimento na próxima reunião de Câmara. Portanto, isto para justificar a inclusão deste ponto para apreciação. Não existe documento nesta altura para apreciação e existirá com toda a certeza na próxima reunião de executivo. Não sei se sobre este ponto querem mencionar algo. Não havendo, transmitir que o ponto 7 a 11 são para conhecimento, os pagamentos efetuados entre 19 de fevereiro e 4 de março de 2021, o resumo diário da tesouraria a 4 de março de 2021, a posição dos compromissos entre 19 de fevereiro e 4 de março de 2021, modificação orçamental da despesa e modificação às grandes opções do plano. Não sei se sobre estes 5 pontos há alguma questão. Não havendo, daria a palavra à doutora Ana Silvestre, secretária das nossas reuniões de executivo, para a leitura da minuta da ata. Tenha a bondade. Ora bem, aprovados por unanimidade pontos 1 a 3, o ponto 6 não foi apreciado e a Câmara tomou conhecimento dos pontos 4, 5 e 7 a 11. Relativamente à minuta da ata, deliberou? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, com a reunião a terminar às 22h40. Agradecer a todos vós, desejar-vos saúde, uma boa semana e um até breve. Para todos. Obrigado. Obrigado, Boa até noite. breve. Obrigado. Resto boa semana. Resto boa semana. Boa noite a todos. Muito Com obrigado. licença.